O diagnóstico da esquizofrenia requer muito critério. Hoje, admite-se que várias causas operam juntas para o aparecimento da doença, tais como um quadro psicológico consciente e inconsciente, o ambiente, um histórico familiar da doença e de outros transtornos mentais e, mais recentemente, a possibilidade do uso de substâncias psicoativas como elemento responsável por disparar surtos e por trazer à tona quadros psicóticos. A identificação dos traços do transtorno e sua posterior evidência, a partir de uma avaliação médica, marcam um momento importante junto do portador de esquizofrenia e de seu núcleo familiar. O estigma da esquizofrenia, ele aparece numa época em que, final do século XVIII, começo do século XIX, onde passa a se internar as pessoas que têm transtorno mental em hospitais, né? E segregar da sociedade, né? Isso ia... As pessoas com transtorno mental ficavam internadas junto com tudo que não é, todas as pessoas que não se adaptavam à sociedade. Então, o estigma da esquizofrenia vem dessa visão de que a pessoa com esquizofrenia perdeu toda a razão, todo o juízo e a única solução é ficar internada para o resto da vida. Isso mudou muito nos últimos 30, 40 anos, no mundo inteiro, mas essa visão, esse conceito social, ainda continua muito forte, né? O meu preconceito era derivado da ignorância no assunto e informações distorcidas, estigmatizadas. O esquizofrênico é assim, assim, assim. Ele não se envolve com ninguém, ele não se relaciona, ele não gosta de ninguém. E tem surtos que pode ser violento, que pode não ter controle sobre a própria agressividade. Eu acreditei nisso, eu aprendi isso. Só que eu fui vendo com informações, formações, acompanhamentos, medicações, todo tipo de tratamento disponível, que não é nada disso. Com frequência, vemos a doença mental ser associada à imagem de mendigos perambulando pelas ruas, falando sozinho, com aquela mulher que aparece na TV dizendo ter 16 personalidades e com o homicida louco que aparece nos filmes. Tal representação popular contribuiu ao longo dos anos para que a esquizofrenia se tornasse sinônimo de exclusão social e seu diagnóstico indicasse como destino certo os hospitais psiquiátricos ou asilos, onde os pacientes ficavam durante muitos anos. O fato é que é preciso acabar com o estigma da esquizofrenia. Minha vida é o Lucas, é conviver com o Lucas da esquizofrenia. Então eu penso assim, que há de se ter muita, mas muita paciência, dedicação, saber ouvir, entender a situação, que não é uma situação fácil, é uma situação extremamente delicada, mas sempre acreditar que é possível ficar bem e melhorar, né, Lu? Que é possível viver, as pessoas têm que se ajudar, na verdade, né? Até quando não tem doença, nada, mas com a doença, a ajuda tem que existir, a família tem que se envolver na situação da pessoa com o problema, no caso a esquizofrenia. Mas a gente tem que ter paciência, porque a esquizofrenia, sabemos nós, não tem cura. Então você tem que ser paciente com o seu filho ou com o seu cuidador.
e até dar o remédio, enfim, encaminhá-los e procurar viver o dia a dia dele. Infelizmente é a verdade. Não podemos nos omitir. Desculpa a expressão, temos que ser um pouco esquizofrênico para poder entendê-lo. E assim eu faço. Em casa todos fazem. E todos tratam bem, não há discussão, ele se dá bem com os irmãos. Maravilha. Ainda há em nossa sociedade muito de preconceito para com a esquizofrenia. Parte da solução para enfrentar esse preconceito está no entendimento do transtorno, das formas de enfrentamento e participação e de atividades que integrem e restabeleçam a confiança do indivíduo na retomada de uma vida regular. O impacto da esquizofrenia em uma família e a forma como esta se adapta face à situação depende da singularidade de cada um dos seus membros, mas também da forma como a doença surge, rápido ou lentamente, seu curso e suas consequências. Todos esses fatores têm de ser vistos numa perspectiva psicológica e social e não isoladamente. Extrema atenção deve ser dada ao fato de que o próprio esforço de adaptação por parte da família pode, em consequência, levar a um estado de exaustão dos familiares. Algumas famílias ficam apavoradas, porque pensam, ah, meu Deus, o que é que eu faço? Não é o que é que eu faço, o que é que vamos fazer? Vamos procurar ajuda, vamos ver o que nós fazemos, porque a esquizofrenia não tem cura. Não vai ficar bom amanhã, nós vamos ter que conviver com isso. Eu sou cuidadora do meu filho, né? Que tem hoje 39 anos, tá? E há mais de 20 anos ele sofre de esquizofrenia. Quando criança a gente nunca pensou que ele fosse ter uma doença mental. Mas crescidos e na adolescência começaram a surgir os sintomas. Por exemplo, desorganização mental, né? Ele falava sozinho, ele tem muito delírio de perseguição. E na família começaram a surgir problemas. O pai que não achava que a mãe e eu mimava muito, né? Na escola começou a cair rendimento escolar, né? Problemas de relacionamento. Aí a gente começou a procurar uma ajuda médica psiquiátrica, né? É na memória fixa, né? Parece que o que não aconteceu, na sua memória aconteceu, mas na verdade não aconteceu. É duro isso, para a pessoa que tem a doença, não saber diferenciar o real do irreal. Eu procuro pensar assim, quando que é real? É uma coisa que é lógica, por exemplo, tá chovendo, né? É uma coisa lógica, mas eu voar é uma coisa que é comum em todo mundo, aí eu começo a diferenciar, mas é duro você diferenciar. Eu não penso que tenha algo errado com minhas escolhas. Sonho como todo sonho, rio e choro, tenho emoções. Não devo ser para os outros nada diferente do que é um diabético. Ambos temos deficiências químicas em nosso corpo. Com o tempo, aprendo a ler os sinais de alerta. Em geral, é quando sinto em mim um nervosismo excessivo. Controlar os estresses e ter a mente tranquila. Essa é a saída que procuro. Durante a reestruturação e enfrentamento do transtorno, surgem muitos anjos da guarda na vida do portador. Há um especial, no entanto, com quem o desenvolvimento de uma relação de proximidade e confiança representa o suporte necessário para caminhar com tranquilidade nessa nova realidade. Em que um grande cirurgião, professor da Faculdade de Medicina da USP, disse uma frase fundamental. A base da medicina é a relação médico-paciente. Se não existir uma boa parceria entre médico e o paciente, e no caso também o paciente e a equipe
toda que eu trato, psicólogo, assistente social, terapia ocupacional e assim, não vai funcionar. É raro nesse tipo de transtorno mental que o indivíduo tenha consciência de que realmente sofre de esquizofrenia, o que torna difícil a adesão a qualquer tratamento. Eu acho que a coisa mais importante que tanto o indivíduo com esquizofrenia quanto a sua família tem que ter é a aceitação, né? Que é mais que ter paciência, mais do que entender o que está acontecendo, é aceitar que as coisas, a gente tem um planejamento de vida, de como que você imagina o seu futuro, e que quando você tem uma doença, que isso vai mudar, né? Não necessariamente vai ser pior do que era antes. Você só vai ter que descobrir um novo caminho, direcionar a sua vida de um jeito diferente. Não quer dizer que seja pior, às vezes pode até ser melhor. Às vezes uma doença grave na família pode unir mais as pessoas, pode dar um outro sentido. Então acho que o mais importante é a aceitação.